Existe um documento no arquivo interno da Nokia, escrito poucos dias depois do lançamento do primeiro iPhone em 2007, em que a própria empresa já calculava com números o tamanho da ameaça que aquele aparelho representava. Não foi um alerta que alguém ignorou, foi um diagnóstico feito na hora certa por gente de dentro da maior fabricante de celulares do mundo. E mesmo assim, 6 anos depois, essa mesma empresa vendia seu negócio de celulares para a Microsoft por uma fração do que ele valia no auge. Eles viram o golpe chegando e mesmo assim não conseguiram escapar dele. E é aí que a história fica ainda mais interessante, porque o problema não foi só a Nokia ter identificado a ameaça e não ter conseguido reagir a tempo. Quando ela finalmente decidiu agir, a própria tentativa de salvar a empresa acabou acelerando a queda. Então, se você gosta desse universo da tecnologia e quer entender o que realmente aconteceu com a Nokia, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque essa história mostra que uma empresa pode perceber exatamente o que está acontecendo e ainda assim acabar seguindo na direção errada. E para entender o tamanho da queda, primeiro você precisa ter uma noção do tamanho que a Nokia tinha antes. Em 1998, a Nokia ultrapassa a Motorola e se torna oficialmente a maior fabricante de celulares do mundo. No ano seguinte, supera uma das maiores empresas de petróleo do mundo e se torna a empresa mais valiosa de toda a Europa. E aí chega o auge da bolha da internet. Em março de 2000, o valor de mercado da Nokia bate algo entre 250 e 300 bilhões de dólares. Nesse mesmo ano, chega o Nokia 3310. Você provavelmente já ouviu ou até brincou com a história de que esse celular era indestrutível. A ideia do telefone que sobrevivia a uma queda do terceiro andar virou piada na internet antes mesmo de meme ser uma palavra tão comum no dia a dia. Foram 126 milhões de unidades vendidas, mas o pico do valor de mercado em 2000 ainda não era o auge do domínio da Nokia. Esse veio depois, bem depois. Em 2007, justamente no ano em que a Apple lança o primeiro iPhone, a Nokia vende 435 milhões de aparelhos. Ela controla 37,8% do mercado global de celulares naquele ano e passa de 40% só no último trimestre. A receita chega a 51 bilhões de euros, 24% a mais que no ano anterior, e o lucro operacional sobe 46%. E não estamos falando só de celular básico. No segundo trimestre daquele mesmo ano, a participação da Nokia no mercado de smartphones chega a 50,8%. Metade de todos os smartphones vendidos no mundo saía de uma fábrica da Nokia. A empresa despachava mais de 1 milhão de aparelhos por dia para mais de 130 países, com fábricas espalhadas da Finlândia ao Brasil, inclusive em Manaus. Segundo um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica finlandês, a Nokia sozinha respondia por cerca de 4% de todo o PIB da Finlândia, pagando perto de 1/4 de todo o imposto corporativo do país e representava 1/5 das exportações. Então não era simplesmente a maior empresa listada na Bolsa de Helsinki. De um jeito bem literal, a Nokia era um dos motores da economia de um país inteiro. Tenta imaginar uma empresa hoje com peso suficiente para mexer sozinha com o PIB de um país. É mais ou menos essa dimensão que a Nokia tinha. E era assim que o mercado enxergava a Nokia. Em novembro de 2007, a empresa colocou o CEO da empresa na capa segurando um telefone com capinha. E a manchete fazia uma pergunta que naquela época parecia completamente legítima. Alguém consegue alcançar o rei dos celulares? Não era exagero, era praticamente consenso. Ninguém estava perguntando se a Nokia continuaria na liderança. A pergunta era, quem conseguiria alcançar a Nokia? Enquanto isso, concorrentes como a Motorola perdiam espaço trimestre após trimestre. A Nokia não parecia ter um rival à altura, parecia ter apenas o tempo pela frente. E o próprio CEO da época, quando foi questionado sobre o iPhone recém-lançado, deu a entender publicamente que aquilo não mudava os planos nem a estratégia da empresa. E olhando de fora, até dava para entender. Por que uma empresa que dominava mais de 1/3 do mercado global mudaria de rumo por causa de um produto caro, de nicho, vendido por apenas uma operadora e feito por uma empresa de computadores que nunca tinha lançado um telefone na vida? A narrativa mais comum sobre a queda da Nokia é mais ou menos assim. Eles foram arrogantes, ignoraram o iPhone e pagaram o preço. Só que anos depois, a própria Nokia abriu ao público seu arquivo interno de design, e é ali que aparece o documento que eu mencionei no início, uma apresentação de 2007 feita poucos dias depois do lançamento do iPhone que muda completamente essa história. Nessa apresentação, a equipe da Nokia já estava calculando com números o quanto a Apple poderia crescer. Eles projetaram que se a Apple vendesse 14 milhões de iPhones naquele ano, o sistema da Apple se tornaria a segunda plataforma de smartphones mais popular do mundo, atrás apenas do
próprio sistema da Nokia. E não era só uma previsão. A apresentação já recomendava o que a empresa deveria fazer: acelerar o desenvolvimento de telas sensíveis ao toque, tecnologia que a Nokia já tinha em outro aparelho, o N800, fortalecer as parcerias com operadoras e considerar preços mais agressivos. Repara nisso. Não é um documento de uma empresa que não percebeu o problema chegando. É de uma empresa que percebeu o problema com uma precisão quase assustadora. Então por que isso não adiantou? Um estudo acadêmico publicado em 2016 por pesquisadores tentou responder justamente essa pergunta. Eles entrevistaram 76 pessoas, entre executivos, gerentes e engenheiros que trabalharam na Nokia entre 2005 e 2010. E o que encontraram foi um padrão de medo dentro da própria empresa. A liderança no topo tinha medo dos concorrentes e dos acionistas. A gerência intermediária tinha medo dos próprios chefes e dos colegas. E esse medo começou a atrapalhar o fluxo de informação. Nas entrevistas, gerentes de nível médio contaram que os próprios superiores funcionavam como um filtro. As más notícias não subiam porque quem precisava levar aquela informação tinha medo da reação. Um executivo do topo chegou a relatar que as informações chegaram até ele maquiadas, suavizadas, editadas, sem o peso real do problema. Isso faz sentido para quem já trabalhou numa empresa grande. Quanto mais uma informação sobe dentro de uma hierarquia, mais gente pode ter algum motivo para deixar ela um pouco mais bonita do que realmente é. Isso não aconteceu só com a Nokia, mas no caso dela, aconteceu justamente quando a empresa precisava enxergar o problema com clareza. E esse é o tipo de coisa que você não encontra em um relatório trimestral. Muitas vezes só aparece anos depois, quando pesquisadores começam a entrevistar quem estava lá dentro. E tem mais um detalhe: ex-funcionários da época contam que boa parte da liderança da Nokia vinha de uma formação em eletrônica e rádio, e não em software. Por volta de 2005, o Linux chegou a ser avaliado internamente como uma alternativa real ao Symbian, sistema que a Nokia usava. Mas a liderança decidiu continuar apostando no Symbian, onde a empresa já tinha investido pesado. Segundo quem estava lá, era uma decisão tomada por pessoas que tinham um ponto cego justamente em relação ao software. Então os sinais existiam, eles não estavam escondidos, estavam ali, visíveis para quem trabalhava na engenharia e no meio da hierarquia. O problema é que esses sinais não conseguiam virar ação. A própria estrutura da empresa e o clima de medo lá dentro estavam atrapalhando esse processo. E é aqui que a gente chega ao que realmente aconteceu. Em 8 de fevereiro de 2011, um memorando interno do CEO da Nokia vaza para a imprensa. O CEO tinha assumido o cargo em 2010, vindo diretamente da Microsoft. Ele foi o primeiro presidente da história da empresa que não era finlandês. 3 dias depois, em 11 de fevereiro, vem um anúncio oficial. A Nokia abandonaria seus próprios sistemas operacionais, Symbian e MeeGo, e adotaria o Windows Phone da Microsoft como sua plataforma principal. O memorando ficou conhecido como Plataforma em Chamas. Nele, o CEO comparava a situação da Nokia à de um homem em cima de uma plataforma de petróleo pegando fogo. Ele só tinha duas opções: ficar ali e morrer queimado, ou pular 30 metros numa água gelada do Mar do Norte e torcer para sobreviver. No texto, ele dizia que a empresa tinha ficado para trás e perdido grandes tendências, e naquela mesma semana, o Android tinha acabado de passar a Nokia em volume de smartphones vendidos. A palavra que ele usou para descrever aquilo foi inacreditável. O mercado reagiu na hora. As ações da Nokia caíram cerca de 14% no dia do anúncio, e não foi daqueles momentos que só parecem importantes quando a gente olha para trás. Naquele dia, todo mundo percebeu que alguma coisa tinha mudado. Aquilo parecia um ponto de não retorno. É estranho pensar que um documento de comunicação interna possa derrubar o valor de uma empresa em um único dia. Mas foi exatamente o que aconteceu. Agora, antes de julgar essa decisão, é importante entender o que o CEO sabia naquele momento quando escreveu aquilo. O Symbian, segundo as próprias palavras dele no memorando, já tinha provado que não era competitivo em mercados importantes como a América do Norte. O MeeGo, que deveria ser a grande aposta da Nokia para os aparelhos de ponta, estava tão atrasado que, naquele ritmo, a empresa teria apenas um produto MeeGo no mercado até o fim daquele ano. E 2010 também já tinha sido um ano complicado. O lançamento do Symbian 3 atrasou, o que provocou uma venda em massa de ações e deixou investidores irritados. Então a pressão para fazer alguma coisa drástica era real, não surgiu do nada. Mas aí vem a pergunta: por que o Windows Phone e não Android? Naquele momento, era o sistema que a Samsung, HTC e Motorola estavam adotando e que, no fim, acabaria vencendo o mercado. A justificativa oficial era a diferenciação. Se a Nokia entrasse no Android, seria só mais uma fabricante competindo dentro do mesmo sistema que a Samsung. E aí seria disputa por preço, por precificação, por tudo. Com o Windows Phone, a ideia era diferente.
A Nokia seria a parceira principal de um ecossistema exclusivo, só que existe uma teoria que acompanha essa história até hoje. Como o CEO tinha vindo diretamente da Microsoft, muita gente no mercado passou a chamar ele, sem muita ironia, de cavalo de Troia. A ideia é que ele teria sido colocado ali justamente para empurrar a Nokia de volta para os braços da antiga empresa. Não existe um documento que prove que essa era a intenção, mas é uma teoria que nunca morreu e talvez nunca vá morrer. E é aqui que a decisão, que já era arriscada, encontra um problema de execução que transforma risco em catástrofe. Quando você anuncia publicamente que a plataforma atual está morta antes de ter um substituto pronto para vender, você cria o que o mercado chama de efeito Osborne. O nome vem de uma antiga fabricante de computadores que quebrou fazendo algo parecido. Anunciou o próprio produto cedo demais e acabou matando as vendas do produto que ainda estava no mercado. Foi exatamente o que aconteceu com o Symbian. Ninguém, nem consumidor nem operadora, quer comprar ou vender um telefone quando o próprio CEO da fabricante já declarou que aquela plataforma está morta. E o primeiro Windows Phone da Nokia, o Lumia 800, só chegou às lojas em novembro de 2011. Foram 9 meses entre o anúncio e o lançamento. 9 meses em que a Nokia continuou vendendo um sistema que já tinha sido publicamente sentenciado sem ter nada pronto para colocar no lugar. É como anunciar que a sua loja vai fechar e só abrir a nova loja 9 meses depois. É basicamente isso, só que em uma empresa que movimenta bilhões de dólares. E quando o Lumia finalmente chegou, o Windows Phone também nunca conseguiu decolar de verdade. Em 2011, ele tinha cerca de 2% do mercado global de smartphones. O Android tinha 47%, o iOS tinha 19%. E ainda existia o que ficou conhecido como gap de aplicativos, apps importantes que demoravam meses, às vezes anos para chegar ao Windows Phone. E quando chegavam, isso afastava consumidores mesmo quando o hardware do Lumia era elogiado pela crítica. O resultado foi uma queda brutal na participação da Nokia. Ela saiu de cerca de 30% do mercado em 2010 para menos de 5% em 2013. Em setembro daquele ano, a Microsoft anunciou a compra da divisão de celulares da Nokia por 7,2 bilhões de dólares, uma fração pequena do valor que a empresa tinha no ano 2000. E em todo o ano de 2013, a Nokia vendeu 30 milhões de unidades do Lumia. Para se ter uma ideia da queda, 6 anos antes, ela vendia sozinha 435 milhões de celulares em apenas um ano, e nem a Microsoft conseguiu reverter a situação. A participação do Windows Phone continuou caindo mesmo depois da compra, de cerca de 3% em 2013 para menos de 1% em 2016. Em 2015, a Microsoft contabilizou uma baixa de 7,6 bilhões de dólares relacionado à compra, mais do que tinha pago originalmente. E em 2016, saiu de vez do negócio de celulares, demitindo cerca de 18 mil ex-funcionários da Nokia. A Nokia, do jeito que você provavelmente lembra dela, deixou de existir em 2014, quando a venda para a Microsoft foi concluída. O que sobrou dos telefones básicos foi revendido em 2016 por 350 milhões de dólares para a Foxconn e para um grupo de ex-funcionários da própria Nokia, que criou uma empresa chamada HMD Global. Foi essa empresa que trouxe de volta o Nokia 3310, com o jogo da cobrinha e aquele telefone banana que também virou meme. Só que esse acordo de licenciamento, que originalmente ia até março de 2026, foi renovado em 2025 apenas para telefones básicos, por mais 2 ou 3 anos, e a Nokia sinalizou que não está procurando um novo parceiro para smartphones. Na prática, é o fim do celular Nokia como o mundo conheceu. É até meio irônico. A marca que virou sinônimo de telefone indestrutível pode simplesmente parar de existir em produtos e quase ninguém vai notar. Enquanto isso, a Nokia Corporation, que sobrou, virou uma empresa completamente diferente. Hoje ela é uma fornecedora de infraestrutura de rede, ou seja, dos equipamentos que fazem 4G, 5G e agora 6G funcionarem. E também é dona de um portfólio gigantesco de patentes, são mais de 268 mil registradas. E aqui está um detalhe que a maioria das pessoas não sabe. Praticamente todo fabricante de smartphones do mundo, incluindo Apple e Samsung, que superaram a Nokia justamente no mercado que ela dominava, paga royalties para a Nokia pelo uso de tecnologias que ela mesma inventou. Então toda vez que você compra ou usa um celular hoje, uma fração desse valor, de um jeito ou de outro, acaba indo parar na empresa que perdeu o mercado de celulares.
Em julho de 2026, o valor de mercado da Nokia era de cerca de 54 bilhões de dólares. Isso colocava a empresa na posição 458 entre as mais valiosas do mundo. É uma fração do pico de 250 a 300 bilhões de dólares que ela atingiu no ano 2000. Mas a Nokia ainda é uma empresa real e relevante. Só que ela está atuando em um negócio completamente diferente daquele que fez o nome Nokia virar sinônimo de celular. O caso da Nokia costuma aparecer nos estudos de estratégia ao lado da Kodak e da BlackBerry. São três empresas que dominaram completamente seus mercados e depois viram tudo escapar. Existe até um nome para esse padrão, é o dilema da inovadora, descrito pelo professor Clayton ainda nos anos 90. A ideia central é simples: empresas líderes ficam extremamente boas em atender o que o cliente atual quer. Só que essa mesma competência pode fazer a empresa não perceber o perigo enquanto ele ainda nem parece um perigo. Isso acontece porque ela começa pequena, barata demais ou simplesmente fora da maneira como a empresa está acostumada a competir. Só que o caso da Nokia apresenta uma camada que os outros não têm documentada com tanta clareza. A falha não foi de percepção, foi de circulação de informação dentro da própria hierarquia. A empresa viu o risco, tem documento provando isso. O problema era que o modelo interno impedia essa visão de virar decisão a tempo. E quando a decisão finalmente veio, veio tarde, sob pressão e foi executada de um jeito que criou um dano adicional que poderia ter sido evitado. A Nokia matou publicamente a plataforma atual antes de ter a substituta pronta para vender. No fim, ninguém de fora precisou derrubar a Nokia. Foi a própria empresa tentando se salvar rápido demais do jeito errado. A Nokia não morreu porque não conseguiu ver o futuro chegando. Ela morreu de um remédio administrado tarde demais, na dose errada, para uma doença que ela mesma já tinha diagnosticado corretamente anos antes. Às vezes, o custo de não decidir é tão alto quanto o custo de decidir errado. A diferença é que ele não aparece de uma vez, feito manchete. Ele aparece devagar. E justamente por isso, é mais fácil de ignorar. E aí fica uma pergunta que não tem uma resposta tão óbvia. Será que a Nokia tomou a decisão certa, mas executou tudo da pior forma possível? Ou será que uma virada tão drástica, feita tão tarde, já estava fadada a dar errado de algum jeito? Tem quem defenda que era melhor agir do que simplesmente ficar vendo o Simba morrer aos poucos. Mas também tem quem diga que anunciar a própria morte antes de ter um caminho claro pela frente foi um erro básico demais para colocar toda a culpa na pressão externa. As duas leituras fazem sentido, e talvez seja justamente por isso que esse caso continua sendo estudado até hoje. Quanto mais impossível uma empresa parece de derrubar, é importante perguntar o que ela já sabe sobre si mesma e não consegue transformar em ação. O risco raramente chega sem avisar. Às vezes, ele já foi escrito num documento interno, já foi discutido numa sala de reunião e simplesmente não virou decisão a tempo. E se você gosta de vídeos como esse, clica no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Acredito que ele também vai te interessar. Até a próxima.